Olá, meu nome é Bruno Martins e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Wanna Grow. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre como perder a timidez. Na verdade, para você perder a timidez é um processo. Eu vou tentar criar uma série de vídeos para que passe um pouquinho de ferramentas para que ao longo do tempo você vá perdendo então a timidez. Mas para que você realmente consiga perder a timidez, você primeiramente tem que entender que a timidez ela não é um problema. Muitas pessoas acreditam que a timidez ela é um problema. E o primeiro passo para você perder a timidez, você tem que entender que ela não é um problema. É por isso que eu escolhi esse local, um local maravilhoso, um local onde tem muita vida, muita biologia, para que você entenda que a timidez ela é um mecanismo natural do seu sistema. Vamos entender como é que funciona então a timidez. A timidez ela é uma sensação, ela é uma emoção derivada do medo. E o medo tem como função biológica, o Criador criou o medo para que nos protegêssemos. Por exemplo, eu teria medo de me jogar do alto daquela cachoeira, porque eu não conheço, eu não sei o que vai acontecer. Se eu simplesmente não tivesse medo e me jogasse, eu poderia estar arriscando a minha vida. Então a timidez nada mais é do que um sistema de proteção do seu sistema. Só que como é que ela foi criada? Bom, ela pode ter sido criada de diversas formas. Eu vou também criar outros vídeos explicando um pouquinho de consciente e inconsciente, mas para que você entenda um pouquinho disso, eu vou citar alguns exemplos, talvez você se identifique com algum desses exemplos, talvez você possa entender então da onde é que veio então a sua timidez. Primeiro, vamos falar então do maior medo da humanidade, que muitos acreditam que é a morte, mas na verdade o maior medo da humanidade é falar em público. Muitas pessoas têm medo de falar em público. Muitas pessoas têm medo de falar para uma câmera, assim como eu estou fazendo com vocês. Por que que isso acontece? As razões podem ser diversas, mas geralmente isso acontece lá na nossa infância. Não estou dizendo que isso é a única forma, mas com certeza é um dos motivos que pode gerar esse certo medo, essa insegurança das pessoas falar em público. É que quando um bebezinho está aprendendo a caminhar, todo mundo acha lindo, acha maravilhoso, acha engraçado, dá risada, brinca, se diverte quando aquela criancinha começa a engatinhar, a dar os primeiros passos, e é uma alegria. Porém, quando essa mesma criancinha começa a falar, é natural que os pais, a tia, a vovó, comecem a corrigir essa criança. Não, fulaninho, não é papá, é papai. Não é mamã, é mamãe. Não é bobó, é vovó. É natural que as pessoas vão fazendo correções para esta criança que está aprendendo então essa nova forma de se comunicar. Aí coloca-se no lugar da criança. Se em um determinado momento alguém fala e briga com ela, por exemplo, não é para falar assim, é para falar papai. Isso, com esta emoção de raiva, pode ser que a criança ela se assuste com aquilo e de certa forma desenvolva esse medo de se expressar. Poxa, toda vez que eu falo, alguém vem e me dá uma paulada. Então, para que eu não receba essa paulada, é melhor eu não falar nada. Fora isso, as criancinhas elas precisam viver em ambientes sociais, então elas vão para a escolinha, vão para um parque de diversões. E também é natural que nesses ambientes, quando ela fale alguma coisa ou diga alguma coisa errada, os amigos, os colegas tirem sarro da cara dela, façam brincadeiras de mau gosto. Então, ao longo da vida dessa criança que está em desenvolvimento, ela começa a perceber que toda vez que ela se expressa, se comunicando, alguém vem e dá uma patada, alguém vem e cria uma situação que se torna desagradável. Então a pessoa ao longo da sua criação, ela vai desenvolvendo alguns mecanismos para se proteger. Poxa, se toda vez que eu falo eu me sinto mal, então é melhor eu não me falar. Toda vez que eu me relaciono com pessoas, alguém faz alguma coisa que eu me sinto mal, então é melhor eu não me relacionar. Ao longo da sua vida, você foi desenvolvendo esse mecanismo de proteção. Só que, por outro lado, ficar quietinho, em casa, no seu cantinho, que nem agora, eu estou aqui, sozinho, no meio dessa natureza. É uma delícia ficar em silêncio, ouvindo a natureza. Isso é uma coisa boa. Por que as pessoas acham que ter timidez então é um problema? Porque essa pessoa, se ela não souber lidar com outras pessoas, não souber se relacionar, não souber
vender as suas ideias, vender o seu produto, é bem provável que ela não se dê tão bem na vida. E no mundo que nós vivemos, o mundo corporativo, o mundo globalizado com outras pessoas, é muito importante que a gente desenvolva essa capacidade de comunicação. É por isso que eu criei esse canal. Então, se está gostando desse vídeo, dê um joinha no vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva nesse canal, porque eu vou passar diversas formas para que você possa melhorar a sua comunicação com as pessoas e com você mesmo. Pois, na verdade, a timidez ela é uma forma de proteção sua. Se você entender que isto é um mecanismo de proteção, você começa então a perceber que existem alguns caminhos para que você possa então, aos poucos, não precisa ser do dia para a noite, e se livrando dessa timidez. Simplesmente você pode pegar naqueles ambientes onde você já tem alguns amigos, pessoas que você gosta, você já pode se expressar de uma forma diferente. Pois é natural que as pessoas que são mais tímidas, elas já comecem a ficar rotuladas. Ah, fulano de tal, ele é tímido. Nem adianta conversar com ele que ele é assim mesmo. Ah, aquela pessoa lá do prédio, ela é muito chata, ela não fala com ninguém. Mas ninguém se coloca no lugar daquela pessoa e percebe que isso é uma sensação que às vezes para a pessoa tá ótimo, de repente aquilo nem atrapalha. Eu posso falar por experiência própria, pois eu tive uma criação muito parecida e mais um dos fatores que de repente me levou à timidez é que eu tenho uma mãe que vocês já devem conhecer, que ela é muito comunicativa, ela se expressa muito, tá sempre falando, tá sempre brincando com as pessoas, conhecendo pessoas novas e talvez isso durante a minha criação tenha de certa forma influenciado. Mas durante muitos momentos da minha vida, na minha infância, adolescência, isso não era uma coisa que me incomodava. Quando isso passou a me incomodar, quando eu fui para o mercado de trabalho e eu percebi que eu poderia ir muito além da onde eu estava, o que estava me limitando era justamente esses comportamentos, essa minha dificuldade de se comunicar, dificuldade de se relacionar com as pessoas. Quando eu percebi que isso estava atrapalhando, fui atrás de formas para, aos pouquinhos, eliminando isso. Não vou te dizer que isso foi da noite para o dia, teve todo um processo para que isso acontecesse. Depois eu vou contar um pouquinho da minha vida e vou contar um pouquinho desse processo, como é que funciona, mas eu acredito que o primeiro passo é entender que a timidez, essa sensação que você sente, ela em alguns momentos ela é prazerosa. Só que quando isso está atrapalhando, quando isso está deixando que você tenha novas oportunidades, quando isso está deixando que você aumente, tenha um crescimento na sua vida, é importante você começar a se preocupar. Uma das ferramentas que eu usei para isso, obviamente, foi a programação neurolinguística. Que este é um assunto bastante profundo, aconselho a todos a estudar e se aprofundar cada vez mais nesse assunto. Eu também fiz alguns cursos de oratória, cursos de comunicação. Tive a oportunidade de trabalhar por mais de 5 anos com treinamento de desenvolvimento pessoal, onde eu pude transmitir isso para muitas pessoas e ao longo do tempo também fui absorvendo e aprendendo muito com isso. Então, pessoal, o processo ele é um processo bastante longo. Eu vou procurar ao longo dos vídeos desenvolver diversas ferramentas para que você melhore a sua comunicação. Mas uma dica para quem gostaria assim de do dia para a noite começar a ter um relacionamento melhor ou daqui a pouco no seu trabalho ter uma postura diferente, ter resultados melhores. A primeira dica que eu digo, de repente no seu trabalho cria um personagem. Eu não estou dizendo para que você seja uma pessoa mentirosa, uma pessoa falsa, não. Eu estou dizendo que assim, ó, eu, por exemplo, quem me conhece sabe que eu em casa, quando eu estou nos meus momentos de lazer ou estou deitado na minha cama ou assistindo um filme, eu adoro ficar quietinho, em silêncio, aproveitando as coisas. Se eu estou num grupo de amigos, de repente, eu prefiro até ficar quieto, ouvindo as pessoas conversar. Eu acredito que em alguns momentos é legal você parar e ficar ouvindo a opinião das pessoas. Só que tem momentos na minha vida, por exemplo, na minha área profissional, que eu não posso ficar quietinho esperando que as coisas aconteçam. Eu preciso ter uma postura, preciso tomar ações, ter atitudes para que as coisas aconteçam. É claro que se você não tiver domínio daquele assunto que você quer expor, ou se você não tiver habilidade em se comunicar, você vai ter uma certa dificuldade com isso. Mas se no primeiro momento você simplesmente se esquecer dos detalhes e assumir uma postura, uma identidade de uma pessoa com postura, uma pessoa que se expressa, uma pessoa que se comunica, ao longo do tempo você vai adquirindo e evoluindo nessas habilidades. Eu acredito que eu ainda estou longe de ser um excelente comunicador. Existem muitas pessoas por aí que eu admiro porque elas têm uma capacidade de se comunicar muito superior à minha. E eu continuamente assisto vídeos, leio livros, busco informações
para que essa minha habilidade se desenvolva. Então, se você quer realmente perder a sua timidez, se você acha que isso em algum momento da sua vida está realmente te atrapalhando, vá em busca de informação, vá em busca de autoconhecimento. É através do autoconhecimento que você vai descobrir os caminhos que vai levar você a perder a sua timidez. Pois, na verdade, não existe uma mágica, não existe um remédio que simplesmente, eu vou tomar um remédio e vou perder essa minha timidez. A origem da sua timidez, ela pode ser dada por diversos motivos. Então é muito importante que você entenda esses motivos e ao longo do tempo vá adquirindo ferramentas para você driblar, então, esses momentos, esses comportamentos que te atrapalham. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, dê joinha. Se você quer saber sobre mais ferramentas, se inscreva no meu canal, que ao longo dos vídeos eu vou desenvolver diversas formas, diversas ferramentas de comunicação. Ao longo do tempo você vai evoluindo e cada vez mais vai perdendo essa timidez e se tornando uma pessoa cada vez mais comunicativa e buscando cada vez mais resultados na sua vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo e tenham todos então um ótimo dia.